Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos irmãos, e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra liberada. Nessa hora, que o Senhor fale a cada coração, a cada filho e filha tua. Que o Senhor nos ensine intimidade, Pai. Nós vamos falar aqui, meu Deus, falando do momento da cruz, falando de pessoas, Deus, que participaram desse momento da cruz, que aconteceu enquanto Jesus foi preso, até o momento em que ele disse: está consumado, até aquele momento. Pessoas ali, Pai, que passaram, que estiveram, que participaram, Deus, desse momento único, Pai, para a humanidade. Esse momento, esta obra maravilhosa, magnífica, esta obra gloriosa, Deus, de salvação da humanidade, de libertação, de reconciliação do homem com Deus. E nesse momento, Pai, nos ensina, usa a tua palavra para falar com cada um dos teus filhos sobre os caminhos da intimidade. Nós precisamos entender esses caminhos e ir por eles para podermos provar essa intimidade com o Senhor, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, nesse ano de 2026 e por todos os anos que virão adiante. Por isso nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre caminhos de intimidade, porque hoje nós vamos celebrar a ceia e eu escolhi Mateus 27, depois você pode ler todo na sua casa, aonde Jesus é preso, aonde Jesus vai a Pilatos, aonde depois Jesus pega o caminho da via dolorosa, aonde Jesus vai ao monte, da caveira, onde ele é crucificado. E nesse tempo, nesse caminho, aonde Jesus vai até o monte, onde ele vai entregar a sua vida por amor de nós, há pessoas que fazem parte desse momento, pessoas que passam esse momento com Cristo. E a palavra nos revela nesses momentos, hoje o Espírito Santo falando comigo, revela nesses momentos caminhos de intimidade. Olha que coisa maravilhosa e tremenda. No momento de tanta dor, no momento de aflição, mas no momento de cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus, num momento onde muitos não entendiam, outros talvez estavam entendendo, nesse momento, Jesus, ele se relaciona com algumas pessoas, tem momentos com algumas pessoas, e nesses momentos, ele ensina esses caminhos de intimidade que vamos falar agora. O primeiro está justamente aí em Mateus, no capítulo 27, e nós vamos ler 2 versículos, mas antes, vamos falar do texto que lemos agora. Você vê que o governador chega para Jesus e diz assim: porque o que eles acusavam Jesus é de que Jesus se dizia ser rei. E porque ele era rei, ia colocar o reinado de Roma em perigo, não é? Em perigo. Então, o que acontece aqui? A primeira pergunta de Pilatos é o seguinte: você é rei dos judeus? Você é rei? Você é rei? Aí Jesus olha para ele: você está dizendo. Aqui em Mateus 27, um dos primeiros relacionamentos que acontece, encontro de Jesus, é com Pilatos.
o primeiro a ser impactado pela vida de Jesus, pela presença de Jesus, foi Pilatos. E não só Pilatos, como a sua mulher. Porque a Bíblia diz que a mulher de Pilatos teve um sonho. E ela usa a expressão, manda falar para o marido dela, para Pilatos: olha, não faça mal a esse justo. Não faça nada contra esse justo. Porque eu tive um sonho com ele essa noite e eu sofri muito. Então veja, Jesus começa a se revelar, a falar com Pilatos, aquele que lavaria as mãos, porque entendeu e viu, teve revelação que Jesus era justo. Enquanto os mestres da lei queriam crucificá-lo e iriam crucificá-lo, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus, porque a palavra tinha que se cumprir, Pilatos estava tendo uma revelação de quem era Jesus. Lavou as suas mãos. Eu estou livre do sangue desse justo. Se bem que é meio contraditório, né? Ele tinha que falar: eu preciso do sangue desse justo. Mas no sentido do entendimento que ele teve, que Jesus era perfeito, não tinha culpa, não merecia aquela condenação. Mas por substituição, diga substituição, ele aceitou, porque o povo estava começando a ficar alvoroçado, e a palavra tinha que se cumprir. Então ele aceita que fosse trocado Barrabás, um bandido condenado, e qualquer coisa não é mera coincidência, condenado, foi liberto, para que Jesus pudesse cumprir a missão. Ei, olha para mim, nós somos a figura de Barrabás, dos culpados, daqueles que realmente estavam condenados por causa do pecado. Mas Jesus nos substituiu. Agora vamos para os caminhos de intimidade, falando de Pilatos. Olha só o verso 19, a mulher de Pilatos, verso 19, acompanha comigo aí do 27. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Aí olha agora o verso de número 23, olha que Pilatos, conversando com os mestres da lei, ele diz, Pilatos continuou: que mal ele fez? Está perguntando lá para os líderes religiosos, que mal que ele fez? Me aponte um erro dele. O que ele fez? Não há culpa, não vejo culpa nele. Eu estou absolvendo ele, não há culpa. Mas a culpa não era dele, a culpa era dos Barrabás, era dos líderes religiosos, era do homem que se desviou de Deus, se afastou de Deus. Era o pecado da humanidade toda caindo sobre Jesus naquela hora. Então, ele diz: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Então sabe qual é o primeiro caminho de intimidade? É o reconhecimento de quem Jesus é. Ninguém vai ter intimidade com Jesus se não reconhecer que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Como que eu vou ter intimidade com Jesus se eu estou como alguns dizendo que, como Jesus perguntou um dia para os seus discípulos: quem dizem aí que eu sou?
Alguns dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias que voltou, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Revelação de quem Ele é. Meu querido, que nessa noite, meu irmão e minha irmã, algo que começa a mudar a sua vida, que começa a mudar o seu relacionamento com Deus, é quando Ele se revela para você, e você entende que Ele é Deus, e que não há outro Deus além dEle. E que nessa noite, pelo Espírito de Deus, você tenha a revelação, através da mesa que está posta aqui, através da palavra que está sendo pregada, que você tenha a revelação de quem Jesus é. Jesus é Deus, irmão. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem não vê a mim, não vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é o próprio Deus, encarnado, Ele é o Verbo. Nós já pregamos sobre isso aqui. Eu preciso ter revelação de quem Ele é. E olha o que acontece, Mateus 27, 54, para você entender que o Espírito Santo pode revelar para qualquer um. Até mesmo um romano, até mesmo um centurião, que ajudou a cravar os pregos nas mãos de Jesus e nos pés dele naquela cruz. Até mesmo um centurião, um guarda romano, pelo Espírito de Deus, teve revelação de quem Jesus era. A Bíblia não fala o que aconteceu depois, mas eu posso aqui afirmar que a vida desse centurião nunca mais foi a mesma. Porque quem tem a revelação pelo Espírito de Deus de quem é Jesus, tem a sua vida transformada. Eu tive minha vida transformada. Você teve a sua vida transformada. Muitos terão aqui nessa noite e terão a sua vida transformada. Olha, verso de número 54, acompanha comigo do 27. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: olha o Espírito Santo revelando quem é Jesus para um centurião. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não era um profeta. Não era um homem só especial, não. Não era só um homem diferenciado na sua geração, não. Ele é Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Irmão, você entende que Jesus é o Filho de Deus? Você entende que Ele é Deus que se fez carne e pisou nessa terra para buscar você, porque ama você, para resgatar você, porque Ele ama você e porque Ele quer te dar uma vida, e uma vida com abundância, porque Ele quer te dar uma vida e uma vida eterna. Então, o primeiro caminho de intimidade é saber quem Ele é. Eu tenho certeza, irmão, que Pilatos e a mulher dele tiveram uma continuação de vida diferente depois desse episódio que ele teve com Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus foi falar com a mulher do Pilatos e revelar para ela quem era Jesus. Não se envolva com esse justo.
E Pilatos ficou admirado, porque todo mundo acusava ele e ele não falava nada. Amém? Você sabe quem é Jesus? Você tem convicção de quem é Jesus, irmão? Você já teve revelação dele na sua vida? Segundo caminho de intimidade, Mateus 27, 32. Acompanhe comigo. Ao saírem, estava saindo para a crucificação, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Sobre esse Simão sirineu, só tem isso escrito na Bíblia. Mas interessante é que está registrado na palavra com um propósito muito grande: revelar um caminho de intimidade para você e para mim. Mesmo que Simão, o sirineu, foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz, ninguém carrega a cruz e fica da mesma maneira. Ninguém que toma a sua cruz e segue Jesus fica da mesma maneira. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Diz a palavra que o sirineu estava voltando do campo, imagino cansado, talvez querendo ir para sua casa descansar, mas ele é obrigado a carregar a cruz. Irmão, a palavra diz que um dos caminhos de intimidade é pela cruz. Se não for pela cruz, eu não posso ter intimidade com Jesus. Não tem como ter intimidade com Jesus se não passar pela cruz. E o passar pela cruz significa negar-se a si mesmo, sim. O passar pela cruz significa aceitar a vontade de Deus, a soberania de Deus na minha vida, acima daquilo que eu acho ou penso. E Sirineu levou a cruz. Aquela cruz pesava. E ele levou até o lugar onde Jesus iria ser sacrificado. Mas com certeza aquela caminhada deve ter mudado a vida do Simão, o sirineu. A Bíblia não fala mais nada a respeito dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou dizer para você, olhando nos teus olhos: a vida do Simão, o sirineu, nunca mais foi a mesma. Porque ninguém carrega a cruz andando junto com Jesus naquela situação e fica a mesma pessoa. Você imagina, irmão, o que Deus e o Espírito Santo deve ter falado com o sirineu naquela caminhada. O que Deus deve ter falado com ele, o que Deus deve ter revelado para ele. E você imagina o olhar de Jesus para ele? Você já parou para pensar? Você lê o texto e faz pergunta para o texto? Você devia fazer. Quando você está lendo a Bíblia, você tem que fazer pergunta para o texto. Você já perguntou para esse texto o que será ou como será os olhares de Jesus para o sirineu? Eu fiquei hoje pensando, Jesus olhando para ele falando: sirineu, eu sei que está difícil, sirineu, mas saiba de uma coisa: eu vim para levar essa cruz por você. Esse peso que você sente aí, sirineu, é o peso do pecado, do seu pecado. Mas eu quero dizer para você que quando chegar lá, sirineu, e eu terminar a obra que eu vim realizar, você nunca mais vai ter esse peso sobre a sua vida. Do pecado não, que você está sentindo nessa cruz que está sendo levada. Talvez Jesus, não está isso na Bíblia, irmão. Não vai dizer que seu pastor pregou heresia,
Não estou pregando heresia, eu estou fazendo pergunta para o texto. Você imagina, irmão, os olhares de Jesus e o que Jesus conversou com o sirineu nesse caminho? Eu queria ser uma mosquinha para ouvir o que Jesus falou para o sirineu. Então digo, o segundo caminho de intimidade é o caminho da cruz, é tomando sobre si a cruz. Irmão, não tem como ter intimidade com Jesus sem reconhecer quem Ele é e sem tomar a sua cruz e segui-lo. Se você não tomar a sua cruz e seguir Jesus, não tem como ter intimidade com Ele. Você precisa tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não tem outro jeito. Não tem. Terceiro caminho. Lucas, vamos em outro evangelho agora rapidinho, Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, verso 41 a 43. Lucas 23, 41 a 43. Aqui a conversa dos dois malfeitores lá na cruz, e olha só. Você não é o Cristo? Um dos bandidos lá que estavam crucificados disseram para ele, final do 39. Salva a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Qual é o terceiro caminho de intimidade? Você vê que é uma sequência? Primeiro, a revelação de quem Jesus é. É só pelo Espírito isso. Depois, acabamos de falar agora. O que eu preciso? A cruz. Preciso entender o sacrifício da cruz. Preciso entender que não tem como ter intimidade com Ele, relacionamento com Deus, se não for através da cruz. Então, quem Ele é? Cruz, e agora diga comigo, reconhecimento do pecado e arrependimento. É uma sequência, você consegue perceber? E são pessoas diferentes, interagindo com Jesus, no momento mais difícil da vida de Jesus, o momento que Ele está cumprindo a missão e dando a sua vida por nós, e perceba isso aqui. Isso aqui é muito importante. Um daqueles ladrões disse assim, você não teme a Deus, não? Estando em igual condenação? Nós merecemos, diga, nós. Irmão, ninguém diz, nós merecemos, nós somos pecadores, eu sou pecador, eu errei, eu pequei, eu preciso de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Porque Jesus disse, eu tenho que ir para que venha o Consolador, e quando Ele vier, Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o homem? O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus estava trabalhando aqui. Jesus andando, Jesus falando com Pilatos, revelando um caminho de intimidade. Jesus falando com Cirineu, revelando outro caminho de intimidade. Simão Cirineu. E agora falando aqui com um ladrão preso, crucificado junto com ele. Do lado dele.
do direito, é claro. Crucificado do lado direito, falando com Jesus. Falando o quê? Nós merecemos. Nós merecemos isso. Nós merecemos a cruz, mas Ele não merece. Irmão, esse é um caminho de intimidade, você entender que Jesus levou tudo, levou a sua dor, levou a sua miséria, levou o seu pecado, levou a sua condenação. Ele levou tudo para que você tenha o quê? Vida, perdão, aleluia, paz, salvação, e etc, etc, etc. Ele assumiu para ele. Qual é o caminho do relacionamento? Eu chegar diante de Jesus entendendo: Senhor, eu devo tudo ao Senhor. Eu devo tudo ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor ter morrido na cruz no meu lugar, eu estava condenado, perdido, porque eu mereço a condenação, eu mereço a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu merecia e eu mereço, mas o Senhor me perdoa. O Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor levou. O Senhor pagou o preço. O escrito de dívida, disse Paulo, que existia contra nós, Ele levou e cravou na cruz. Ou seja, está pago, está pago. Ele pagou a sua dívida, Ele perdoou o seu pecado. O que significa isso? O caminho de relacionamento é chegar diante de Deus não como alguém que merece, porque nós não merecemos nada. Eu não posso chegar diante do meu Senhor achando que eu mereço, que eu sou, e que isso, e que eu aconteço, e que Ele devia fazer isso e aquilo, e que eu agora reivindico, porque tem gente que usa a palavra assim, né? Eu reivindico. Você não tem que reivindicar coisa nenhuma, irmão. Você tem que chegar diante de Deus com o seu coração quebrantado, humilde, e dizer para Ele: Senhor, eu merecia, mas o Senhor me perdoou. O Senhor ali levou a minha culpa, pagou o preço do meu pecado. E eu só estou aqui livre, perdoado, por causa do Senhor. O caminho de intimidade passa por esse caminho. Uma coisa é você tomar posse da palavra, irmão. A outra coisa é você chegar diante de Deus achando que você tem direito. Nós não temos. Ele resolveu nos dar de graça. Não é por direito, é por graça. Porque se fosse por direito, Paulo escreveu: não por obras, não por merecimento, não por obras. Nós somos salvos pela graça, mediante isso não vem de vós, é dom. Diga, não vem de mim, não é merecimento meu, é dom de Deus, é graça, é presente. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, terceiro caminho, o caminho do reconhecimento do pecado, irmão. Eu, para mim, tenho que esse é um dos maiores caminhos para intimidade com Deus. Não existe. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor. Pessoa, quando se humilha, a Bíblia diz: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e ela vai te exaltar. Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes.
Então o que nós precisamos aprender? Esse é o maior caminho. Você quer saber de avivamento? Sabe quando está acontecendo avivamento? Num lugar onde tem muita gente se arrependendo. Avivamento você não vê por movimento, tal, aquele movimento, negócio de o povo pula, né, o povo, né, e eu concordo com tudo isso. Eu gosto de pular na presença de Deus, eu gosto de falar em mistério na presença de Deus, eu gosto de tudo isso. Mas isso não é um sinal maior de avivamento, não. O maior sinal de avivamento é arrependimento. São homens se arrependendo, caindo de joelho, reconhecendo o pecado, chorando diante de Deus, buscando a Deus e reconhecendo que só Ele é Deus. E reconhecendo tudo que Jesus fez na cruz por ele. Isso é avivamento, irmão. Isso é avivamento. Porque é onde há arrependimento verdadeiro, a obra verdadeira de Deus também. Porque o restante pode parecer verdadeiro, mas não é. Não é? Quarto caminho de intimidade. Já vimos 3, vamos para o quarto. João 19. Abre lá. João 19. 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Quem que estava junto da cruz? Pedro? Tiago? Quantos apóstolos tinham? Quem? Um só. Quem era? João. As outras eram as Maria. Oh, nome abençoado Maria, hein? Maria é um nome abençoado. Se você tem nome Maria, dá glória a Deus, porque Maria é um nome abençoado, viu? Abençoado, irmão. Porque Maria, tinha várias Maria lá, todas as Maria lá nos pés lá da cruz. Nos pés da cruz. Ainda sem entender completamente, mas chorando por Jesus. A mãe, a Maria Madalena, a outra Maria, esposa do Clopas aí. E quem mais? João, diga João. E João, ele é o apóstolo do quê? Do amor. Olha que coisa interessante, Jesus, antes de dizer está consumado, diz o Evangelho de João, que é o próprio João que escreveu, porque foi João que teve esse contato com Jesus, foi João que ouviu isso de Jesus, por isso ele escreveu aqui, nos outros não tem isso escrito. Olha o que a intimidade faz. João era tão íntimo de Jesus, que até minutos antes dele entregar a sua vida e completar a missão, ele estava ali conversando com Jesus, aos pés da cruz. E Jesus deu uma missão para ele, olha que coisa. Você está vendo essa mulher? Eis aí a sua mãe. Está vendo, mulher aqui? Eis aí o teu filho. Porque Jesus estava dizendo: você foi minha mãe até agora, de agora em diante eu sou Deus. Na verdade ele sempre foi, mas entenda, não era mais filho da carne, e só Deus nas alturas. Você entende o que eu estou te dizendo? Isso é importante você entender. Jesus está dizendo aí, entenda, mulher, que a partir de agora, teu filho é ele. Eu, não mais. Porque agora eu vou voltar para o Pai.
eu vou para o lugar de onde eu vim, eu cumpri a missão. Então, irmão, Jesus foi filho de Maria, foi sim, por um tempo. Mas Jesus não é filho de Maria. Jesus sempre foi filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Então é simples, a palavra se explica, você vê? Agora vamos para o caminho aqui, para o caminho de intimidade. Qual é o caminho de intimidade aqui? Diga, perseverando em amor. Quem foi o único que eu posso dizer na Bíblia que amou Jesus até o fim? João. Eu não posso falar isso de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro se afastou, não estava lá. Nem Tiago, cadê os outros? Mas João não. João amou até o fim. Até o fim. E ele nos ensina que um caminho de intimidade é perseverar amando Jesus. É no momento bom, é no momento ruim, é em qualquer situação da vida. Ame Jesus sempre. Ame sempre Jesus. E ame Jesus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, porque fazendo isso, você vai agradá-lo e você vai entrar numa intimidade que você nunca teve com Deus. Para quem que Deus revelou o final de todas as coisas? Para quem? Para quem perseverou em amor até o fim. Quem foi jogado no tacho quente e provou um milagre porque não morreu no tacho quente? O que perseverou em amor. Persevere em amor. Amar a Deus quando Ele está te respondendo é fácil. Amar a Deus quando tudo está indo bem é fácil. Amar a Deus quando você recebeu uma promoção no serviço é fácil. Amar a Deus quando todas as coisas estão indo bem é maravilhoso. Por isso Jesus disse, olha, presta atenção, se a sua justiça, se o seu caminhar, se a sua vida não exceder em muito, há daqueles que não me conhecem, dos mestres lá da lei, daqueles fariseus, se não exceder em muito. Então, qual é o quarto caminho de intimidade revelado na palavra? Perseverar em amor. Amém, irmão? Se está bom, eu amo Jesus. Se não está, continuo amando Jesus. Se vou viver 100 anos, amo Jesus, 100 anos. Se vou viver 50, amo Jesus 50. Não importa o amanhã, não importa nada. O que importa é que eu fiz uma escolha e que você faça nessa noite. Ame Jesus, porque Ele te amou primeiro. Ele diz, não foi você que me amou primeiro, fui eu que te amei primeiro. Então agora me ame. Me ame. Porque o que eu fiz por você, eu já provei que te amo. Está escrito em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores, Barrabás. Sim ou não? Ele já provou o amor por você, agora sou eu que preciso amá-lo. É você que precisa amar. E um caminho de intimidade é amar Jesus. Quando eu venho na igreja porque eu amo Jesus, é diferente de eu vir na igreja para agradar o pastor. Quando eu venho numa reunião de oração porque eu quero falar com Jesus, é diferente de vir só para cumprir uma tabela ou fazer uma troca com Deus. Eu preciso
perseverar em amor, continuar amando. E último caminho, 5, tinha que terminar no 5. 27, vamos voltar em Mateus 27, nós já estamos aí. 27, 57 a 60 agora. Ao cair da tarde, veio um homem rico, aqui é no final, diga, é o final. Diga, Jesus morreu, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou, houve terremoto, o centurião já tinha dado já um caminho de intimidade, amém? Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Em seguida acontece isso aqui, ó. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Diga, José. Que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Diga, túmulo novo. Que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Fala mais alguma coisa de José de Arimateia depois na Bíblia? Não. Mas vamos aprender um caminho aqui de intimidade? Jesus morto. José de Arimateia, diz a palavra, era discípulo de Jesus. Você sabe quanto custava um túmulo na época de Jesus, feito na rocha? Novo, você sabe quanto custava? Eu já fui, eu até hoje pago esses lugares de morrer, irmão. Você paga também? Tinha um cara que ligava para mim, ele falava assim, viu você, aqui é do fulano aqui do Terra Branca, você não quer comprar, né? Eu falei, filho, peraí, meu, estou começando minha vida, você já está querendo que eu compre lugar para morrer, meu? Eu falei para ele, sai fora, perdão a expressão minha aqui, sai fora, rapaz, não vou comprar isso aí agora, não. Aí um dia eu estava lá, Deus falou comigo, falou, não, você precisa pensar, filho, precisa ter. Eu falei, então tá bom, senhor. Quando o rapaz ligar de novo, em vez de eu falar, maltratar ele, que ele está querendo desejar que eu bata as botas, eu vou falar para ele que eu vou comprar. Aí eu comprei, irmão, muito tempo atrás eu comprei um lugar desse de morrer. Inclusive, infelizmente, meu pai partiu desse mundo, né? Foi promovido, eu creio que ele está com Jesus. E quando ele foi o primeiro a ser colocado lá no lugar novo. Ele foi. É nessas horas que a gente vê o quanto importante é isso, não é verdade? Jesus morreu, irmão, e não tinha onde colocar. Jesus não comprou um túmulo. A palavra tinha que se cumprir. Então o que Deus fez? Deus levantou um discípulo dele chamado José de Arimateia, que foi lá. Ele tinha um túmulo novinho, feito na rocha. Sabe quanto custava um túmulo novo naquela época? Diga assim, 1.000 denários. Principalmente se fosse novinho, 0 quilômetro, 1.000 denários. Eles falam de 200 a 1.000, mas com certeza o de José de Arimateia, porque ele era rico, valia 1.000. 1.000 denários. Você sabe o que é um denário? Um denário equivale a um dia de trabalho pesado de um trabalhador comum daquela época. Um dia. Então nós estamos falando de quase 3 anos de trabalho que José de Arimateia ofereceu a Jesus.
Jesus nem estava vivo ainda para dizer obrigado, ele ficaria vivo depois. Se ele apareceu para o José de Arimateia para agradecer, eu não sei. Mas que quando ele chegar lá, e ele já chegou, quando ele chegou lá, com certeza Jesus agradeceu. Hã? Com certeza. Você acha que não? Mas posso te dizer uma coisa? 3 anos de trabalho, ele ofereceu para Jesus. E ainda envolveu Jesus num linho, levou Jesus lá, colocou, fechou e foi embora. Pastor, que caminho é esse de intimidade? Diga assim, um dos caminhos de intimidade, o último aqui que nós vamos falar hoje, diga, é dar o melhor a Deus. Dar o melhor a Deus é um caminho de intimidade. Ah, pastor, mas eu não sou rico que nem o José de Arimateia e o pastor vai falar dinheiro. Não estou falando de dinheiro, irmão. Eu estou falando de dar o melhor. E às vezes o meu melhor, e com certeza o melhor de todos, em primeiro lugar, é o seu coração e o meu. É a minha vida e a sua. Dê o melhor para Deus. Dê o seu coração para Ele. Dê a sua vida para Ele. Dê o seu hoje para Ele. Dê o seu amanhã para Ele. José de Arimateia deu o melhor. Não foi qualquer túmulo, não foi um túmulo usado. Não foi um túmulo qualquer, caindo nos pedaços. Não, não foi. Um túmulo novo. O melhor ele deu. E o que nós temos dado para Deus? O tempo que nos sobra. O pouco que muitas vezes nós temos até vergonha de fazer lá fora, mas para Deus fazemos. Ou será que o que fazemos para Deus temos coragem de fazer lá fora? No emprego onde eu estou, para o patrão que Deus colocou na minha vida, enfim. Não, lá nós queremos fazer o melhor, porque para Deus seria qualquer coisa. Seria o que sobra. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, irmão. Hoje fez um tempão de chuva, que ia chover bastante. Choveu, mas Deus pôs a mão, você chegou no culto, não estava chovendo. Você vai voltar para casa, não está chovendo. Mas você escolheu dar o melhor para Deus. Dar as primícias da sua noite, da sua semana para Deus. E Deus se agrada de isso, é caminho de intimidade. Pessoas que resolveram dar o melhor para Deus, tiveram uma intimidade diferente com Deus e provaram coisas maiores com Deus. Não é verdade isso? Sim ou não? Você pode olhar na Bíblia, irmão. Está escrito isso. Abraão foi lá, venceu uma guerra e foi lá e deu o dízimo de tudo. Antes de ouvir falar de dízimo, Abraão já estava dando dízimo. Ele pegou lá de tudo que ele tinha vencido, que era despojo, que podia ficar para ele. Ele foi e deu a Deus. Ele deu o melhor. E faltou alguma coisa para Abraão? Não. Abraão foi abençoado e próspero nessa terra. E teve uma intimidade com Deus que poucos tiveram. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Do seu próprio tesouro particular, ele deu para que a casa do Senhor, o templo, fosse levantado pelo seu filho Salomão. É verdade ou não? O Salomão só chegou lá, irmão, presta atenção no que eu estou falando aqui. O Salomão chegou lá e estava tudo já lá, ó. Todo o material pronto, tudo lá, ouro, não sei o quê, parapapá, e madeira e pedra preciosa, e estava tudo lá. O Salomão só precisou colocar o povo para levantar. E Davi fez isso, deu o melhor para Deus, e Deus o abençoou de uma tal maneira que o trono dele nunca mais faltou e nem faltará
alguém sentado nele, porque quem está sentado nesse trono se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro que veio para pagar os nossos pecados lá na cruz. Vale a pena ou não vale dar o melhor para Deus? Vale a pena. Amém, queridos? Que Jesus tenha falado muito com você, assim como falou comigo, e que você possa colocar em prática esses caminhos de intimidade com o seu Deus, e você possa fazer isso na sua vida, colocar em prática na sua vida, pelo poder do Espírito Santo, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te ouvir, e Deus vai se manifestar na sua vida. Não tem como fazer isso, entrar por esses caminhos de intimidade e não provar algo especial de Deus na sua vida. Não tem como isso acontecer. Você pode ir, depois você vai me contar. Amém? E nós vamos se alegrar junto do que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Vamos ficar de pé? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu vou descer. Queria chamar os obreiros aqui, por favor. Irmão, Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele tomou o pão. Ele partiu o pão. E ele disse: esse é o meu corpo que é partido por amor de vós. Ele tomou o cálice. E ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Não é em memória de um morto, é em memória de uma obra. Diga, é em memória de uma obra, não de uma pessoa. Porque Jesus não está morto, ele ressuscitou e está vivo. Amém? Então é em memória de uma obra realizada, que ele realizou. Amém? Glória a Deus. Então, quem está com... Deixa aqui um cálice para mim, fazendo um favor. Obrigado, querido. Então vamos adorar Jesus enquanto os obreiros todos... Quem pode participar da ceia? Todos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está em plena comunhão com Jesus o Senhor. Você está perseverando em amor. Amém? Você está procurando dar o seu melhor para Deus. Glória, aleluia. Então você deve participar da ceia do Senhor. Se não, diz Paulo, examine esse homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Se precisa pedir perdão, peça. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Se você precisa acertar com o seu irmão, a Bíblia diz: olha, vai lá, acerta com o seu irmão, depois coma do pão e beba do cálice. Porque Deus vai te abençoar nessa noite, amém? Através da ceia, Ele vai renovar você, Ele vai abençoar você, Ele vai trazer vida dele sobre você, porque foi isso que Ele liberou lá na cruz, plenamente sobre a sua vida e a minha vida, amém? Então vamos adorar Jesus. Os obreiros vão passar entregando para você. Não come ainda, nós vamos comer junto, tá bom? Vamos adorando. Tu és tudo que eu mais quero. É tudo que você mais quer, irmão. O meu fôlego, tu és. Reconheça que você não é nada sem Ele. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Oh, glória! Teu sorriso é vida em mim. Segure. Eu seguro
suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real,